Bom dia, Brasil. Boa tarde, Áustria. Estamos hoje no dia 19 de fevereiro e ainda está nevando e está fazendo muito frio. Então, hoje, inclusive, vai ser um dia que provavelmente vai ser o dia mais nevado da cidade. Tá com uma previsão de, acho que 25 centímetros de neve, alguma coisa assim. O meu amigo austríaco disse que é muito. Então, vamos ver se é muito mesmo. E basicamente, eu queria começar esse vídeo agradecendo todo mundo que comentou e que curtiu, enfim, engajou com o primeiro vídeo que eu postei dessa série. Eu realmente não esperava ter uma receptividade tão boa quanto teve, assim, tipo, um número absurdo de visualizações, pessoas curtindo, comentando, conversando. E gostei muito, acho que deu um baita do incentivo pra continuar conversando aqui. E assim, eu tenho que dizer que eu realmente não esperava. Então, assim, foi uma reação muito positiva. Pra mim é surreal ter postado o primeiro vídeo e ter passado de 100 inscritos. Eu tinha, tipo, meu amigo e dois anônimos inscritos no meu canal desde então. Para mim isso está sendo bem bacana, especialmente porque dá um incentivo a mais, né? Assim, você vê que tem pessoas interagindo com o conteúdo, que estão gostando do que você está transmitindo. É muito, muito gratificante. Então vai aqui o meu super agradecimento às primeiras pessoas que interagiram com os vídeos e que, enfim, se inscreveram ao canal, deram esse tipo de voto de confiança, né? Pra ter ali essas atualizações recebendo no YouTube sempre. É, então, de coração, meu muitíssimo obrigado. No vídeo de hoje, além de mostrar um pouco de como que tá a rua, que tá um dia de neve bem bonito, e, enfim, a cidade tá bonita, apesar do clima meio cinza e ela ser um pouco triste às vezes no inverno, eu vou começar um pouco falando sobre o processo de aplicação do mestrado. Então, de fato, um pouco mais o que me pediram, como que eu vim parar aqui, o que eu tenho encontrado de diferenças, qualidades e defeitos em estudar economia fora. E é isso, assim, eu tenho um amigo do Brasil que ele tá na cidade, eu vou almoçar com uma outra amiga aqui pra comer um hambúrguer que ela me recomendou. E no mais a gente vai, enfim, conversando aqui durante o dia. Bom, estamos aqui na rua. Esse aqui é meu querido bairro. Vocês vão ver ali tem a Igreja Votiva, que é uma das principais igrejas que tem por aqui. Olha que bonita. Aqui tem uma pracinha que o pessoal leva o cachorro pra passear, vem fazer uma caminhada. É bem perto assim dos transportes, né? Então, esse aqui é o belo bairro. Que nem eu falei, o dia tá bem triste, só que deve nevar bastante hoje no fim da tarde, começo da noite. Então, basicamente, vocês vão ver a cidade talvez coberta de neve, a expectativa pelo menos, estava com uma previsão bem, bem forte. Enfim, o que eu tô indo fazer basicamente agora é ir na academia, almoçar com uma amiga, encontrar esse amigo do Brasil, e a gente vai dar um rolê pela cidade também, que eu vou mostrar como que tá o centro, etc. E no mais é isso. Gente, já é o dia 2 depois de que eu gravei aquele comecinho de vídeo. E eu preciso que vocês vejam como está a rua. Tipo, a cidade acordou simplesmente assim. Tá nevando muito. E tipo assim, real eu acho que, sei lá, quase 10 centímetros de neve na calçada. Hoje, na verdade, eu tô fazendo uma viagem curtinha com uns amigos da faculdade. A gente tá indo pra Budapeste. Mas eu queria mostrar essa rua, porque assim, tá bizarro. Eu nunca tinha visto a cidade desse jeito. E tá real, assim, muita, muita, muita neve.
tipo assim, eu até coloquei esse capuz e o gorro, que não para de cair. E esse aqui é exatamente o mesmo caminho que eu tava fazendo ontem, que é pra estação de metrô. Então, tipo assim, em questão de pouquíssimas horas, nevou absurdamente. Essa aqui é a mesma igreja que eu tinha mostrado ontem. Cara, eu tô real assim, chocado. Eu nunca tinha visto isso antes. De vivenciar neve tão pesada e tão acumulada assim. Mas é isso, assim. Eu vou depois colocar mais alguns takes dessa mini viagenzinha. Pra gente finalmente também conversar sobre application de mestrado. Mas eu só queria mostrar isso porque tá, tipo, muito legal. Eu nunca tinha visto isso antes. Então, já nevou aqui algumas vezes, acumulou um pouco, mas assim, desse jeito, apenas bizarro. Bom, como prometido, tô com o café pronto pra gente poder conversar de fato sobre o processo de escolha, application, etc. do mestrado. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que, na verdade, não tem um jeito certo e não tem um jeito único de você aplicar para mestrados, né? Então, geralmente, cada faculdade vai ter o seu processo de seleção e os seus requisitos e quais documentos que eles vão pedir, e isso vai mudar muito de faculdade para faculdade. A minha estratégia foi maximizar o potencial retorno que eu teria com o curso em si, né? Então, estando numa faculdade que tem um bom nome, que tem uma reputação legal no meio acadêmico, que, enfim, publique bastante, etc. À medida que eu também tinha as restrições de orçamento, então eu não queria gastar muito dinheiro com só o pagamento do mestrado, né? O pagamento da tuition, né? Na minha ideia, eu já teria me preparado financeiramente para cobrir os meus gastos, pelo menos, e aí depois outro vídeo até comenta sobre essas coisas de trabalho e tal, mas a principal coisa que passou pela minha cabeça foi, olha, o curso em si não pode ser caro porque geralmente isso é o que consegue ficar muito caro. Se você vai para uma London School of Economics da vida, para uma Sciences Po, etc., e você não tem nenhuma bolsa, não tem nenhum jeito de fazer isso dar certo, você vai ter que pagar ali em torno de 25 mil euros por ano e infelizmente isso não tá no meu radar. Então, o grande ponto para mim foi analisar essa questão de custo-benefício mesmo em relação ao máximo de potencial que eu poderia ter em uma faculdade legal, minimizando também os custos que eu teria nesse processo. O visto austríaco tem algumas coisinhas em relação à comprovação de renda que foram meio chatas, mas assim, depois a gente também fala disso. Mas eu tenho certeza que em relação a muitos outros países foi uma das melhores opções, com certeza, tá? E bom, a primeira coisa que eu acho muito importante de comentar é a questão da escolha do curso e da faculdade. Além do país, é claro. Então, o curso, faculdade e país são as três principais variáveis que estão ali nesse mundo de qualitativo, né? Então, você vai escolher o curso com base na sua aptidão, né? Com base no seu gosto pessoal ali. A faculdade também, com base nessa questão de aptidão barra reputação. Com certeza você quer ir fazer uma faculdade que é conhecida na Europa também, porque eventualmente se você quiser trabalhar lá, você vai ter que vir de uma faculdade que as pessoas conhecem. Além disso, o país é uma coisa bem importante, porque isso vai determinar todas as suas questões com relação a visto, o idioma que você vai ter ou não que aprender lá, e quão fácil vai ser você se adaptar à cultura, né? Então, acho que tudo isso pesa muito na decisão. O meu processo específico foi, eu percorri o site de várias faculdades, conversei com colegas da minha faculdade em si também, que estavam querendo fazer mestrado fora, que estavam procurando esses outros centros,
E meio que no boca a boca, assim, fui conhecendo vários lugares legais que eu teria potencial de aplicar. A Vienna University of Business Economics, na verdade, foi uma sugestão da minha orientadora de TCC, ainda na USP, como uma alternativa interessante por conta do trabalho empírico deles, por conta de toda a pegada que eles adotam ali nesse programa de mestrado, que é um programa mais generalista. Então a ideia é que você melhore muito suas ferramentas como economista, para além de você só necessariamente aprender uma vertente específica ou aprender um tópico específico mais focalizado da economia, né? Porque tem centros que são muito fortes em macro, tem centros que são fortes em labor, tem centros que são fortes em econometria, e a VU é um pouco a mistura de tudo isso. Então, eu estava procurando um centro que tivesse essa questão aí da pluralidade mesmo. E outros centros que passavam pela minha cabeça, né, mas isso está longe de ser algum tipo de recomendação direta para se candidatar lá, seria a Universidade Carlos III de Madrid, a Universidade Comercial Luigi Bocconi, que é em Milão, na Itália, tem também algumas faculdades alemãs, tipo a Universität Mannheim, Heidelberg, que também são bem famosas. Eu colocaria ali também um quórum de faculdades na Holanda também, que, enfim, a Holanda é um país mais caro para estudar, mas também tem ótimas faculdades, especialmente a Erasmus Rotterdam e a Universidade de Amsterdã. E na França, com certeza, você tem ali várias opções também muito interessantes, tipo a Sorbonne, a própria Sciences Po, várias faculdades bem legais. E nesse caso, como são todos países europeus, né, parte da União Europeia, o visto geralmente é um processo relativamente parecido. Dependendo do país, eles podem ter algum tipo de requisito a mais. Eu sei que na Alemanha, por exemplo, você tem que ter uma conta bloqueada com um valor mínimo em euros para um ano da sua estadia. E você só consegue retirar o dinheiro daquela conta mensalmente um pouquinho. Eles fazem de um jeito bem rígido. Para a Áustria, por exemplo, você precisa comprovar a sua renda, né, ter um montante para um ano do seu custo de vida em conta, mas você pode movimentar ele livremente. Então, se você quisesse, por exemplo, você pode até, sei lá, pegar um empréstimo e comprovar essa renda, sabe? Então, eles não são tão exigentes assim. E nesse sentido, essas foram as faculdades que passaram bastante pela minha cabeça, que eu cheguei a prestar. Passei em algumas, mas a minha principal opção mesmo foi a minha primeira mesmo, que foi a VU. Então, eu apliquei para a VU no processo de Early Decision, que nem eu falei no vídeo anterior, e eu fiquei com ela até o final, assim. Acho que foi a minha opção certa, porque eu pessoalmente também, na verdade, eu queria um novo desafio, assim. Eu já tinha tido a experiência de estudar na França antes, eu tinha aprendido francês, então a França seria uma opção simples e confortável de várias maneiras, porque é um país que eu já falo a língua, que eu já sei me virar lá, etc. Mas eu queria me forçar um pouco a sair um pouco da minha caixinha e viver em um lugar que fosse realmente diferente. E nesse caso a Áustria foi muito atrativa para mim, porque aqui é um lugar em que, especialmente a cidade de Viena, né, tem ganhado consecutivamente os prêmios de melhor cidade para se viver no mundo por conta da alta qualidade de vida aqui e de ser uma cidade relativamente fácil de você se manter, né? Eles chamam de affordable, né? Justamente por conta dos aluguéis que são relativamente baratos, também transporte, etc. Todos os serviços básicos em relação ao resto da Europa são significativamente mais baratos. Então, você tem aqui uma experiência de um país muito grande, de uma Alemanha, de uma França, de uma Holanda, em um país que é menor, que é um pouco mais aconchegante, que eu pessoalmente gosto muito das paisagens daqui também, porque você pode pegar trem e ir para várias montanhas maravilhosas aqui, dá para esquiar, tem várias coisas legais que dá para fazer por aqui. Eu acho um país muito divertido também. Então, essa parte de escolha de curso e país passou por todo esse processo. Agora, o que a gente vai comentar um pouco mais é sobre o processo de application em si. Quais documentos foram pedidos, como que eu fiz, etc. Eu vou pegar o caso da VU porque eu acho que ele é o mais simples. Algumas pessoas vão estar aplicando para outros centros e vão ter que fazer algum tipo de exame adicional, vão ter que comprovar alguma outra coisa, mas no meu caso, acho que o exemplo da VU ele mostra o que é o mínimo que uma faculdade geralmente vai te pedir. No meu processo em específico, a primeira coisa que eles pedem é uma carta de motivação, que é para você realmente explicar ali, dando detalhes qualitativos, né, de por que você escolheu aquele curso, por que você quer se candidatar, por que isso faria sentido na sua vida. E aí essa carta ela tem que contar um pouco da sua história, da sua motivação profissional e também dessa sua ligação que você quer ter com a faculdade, né? Por que a sua faculdade específica é o que atende às minhas necessidades. Então, eu acho que é uma etapa crucial escrever uma boa carta de motivação, porque ela é o seu portão de entrada, né? É o seu chamariz, na realidade. Se você não tem uma boa carta de motivação, dificilmente você vai receber uma oferta, porque é o que mostra o seu lado pessoal e criativo.
Claro, hoje em dia muita gente usa IA para poder ter ajuda na escrita dessas cartas, etc. É, acho que isso até que ajuda até um certo ponto, mas também você tem que ser autêntico, você tem que mostrar realmente quem você é. E eu acho que nenhuma IA consegue fazer isso. Então, para quem está escrevendo a carta também, tiver dúvidas em relação a isso, eu acho que a minha carta ela foi bem boa, ela foi bem apreciada. Eu cheguei a conversar com o coordenador do curso quando eu tive ali meus primeiros dias de aula e ele lembra da minha carta de motivação. Então, só para provar que realmente isso passa pelas pessoas que decidem se você entra ou não na faculdade. Em seguida, o mais básico possível é o certificado de idiomas. No meu caso, é um certificado de inglês, porque o meu mestrado ele é inteiro em inglês. E para esse mestrado em específico, eles pedem um nível C1 de inglês. Geralmente é esse nível em geral, eu diria. O meu certificado, ele é um Cambridge CAE C1. Eu tirei ele em 2020, então ele já está um pouco mais antigo. Só que uma grande vantagem do Cambridge é que ele é um certificado vitalício. Então, o certificado em si não tem validade. A faculdade pode ter algum tipo de prazo diferenciado, eles podem falar assim, olha, a gente só aceita certificados emitidos nos últimos 4 anos, mas no meu caso, como a faculdade ela aceita a validade do certificado que você tem. Então eu usei um certificado mais antigo para poder aplicar, não precisei fazer TOEFL, IELTS, não precisei fazer nenhum desses exames mais padronizados que geralmente as pessoas fazem. Então isso foi uma coisa que ajudou bastante. Outra coisa que eles pediram foi o meu currículo, com toda a minha experiência profissional, então tudo que eu já fiz na vida, e percorri ali os estágios. No Brasil ainda eu era analista júnior já numa empresa, então já falei também dessa questão de já estar mais inserido no mercado de trabalho, porque aqui na Europa inclusive é bem comum que os jovens eles só façam o seu estágio no seu último ou no meio do seu mestrado. Então, como o mestrado é uma coisa mais comum aqui em geral, acontece isso que geralmente tem esse fluxo de pessoas começando a trabalhar um pouco mais tarde do que pelo menos eu tenho a impressão de que é no Brasil. No Brasil, metade dos meus amigos na USP, no segundo ou terceiro ano de faculdade, já estavam estagiando, e quando eles estavam terminando a faculdade, eles já estavam prestes a ser efetivados. Então, isso eu acho que é uma diferença bem gritante daqui. Além disso, eles também pedem o seu histórico escolar, com todas as notas, né? Então, eles querem ver qual que é a sua colocação em relação à sua turma, quais notas você tirou, quais cursos você fez, né, de fato, que fazem você combinar com aquele mestrado, porque geralmente o mestrado ele não precisa ser necessariamente na área em que você fez o seu bacharelado. Idealmente sim, mas tem muita gente que veio, por exemplo, na minha turma, que veio de relações internacionais, de ciência política, de direito, e foi fazer o mestrado em economia. E aí, nesse caso, a faculdade ela tem que exigir alguns créditos de economia e de matemática, estatística no currículo. No caso, como eu fiz o bacharelado todo em economia, eu tinha a bagagem meio que completa para poder fazer um mestrado super bem. Então, isso inclusive foi muito vantajoso, porque no primeiro semestre do mestrado tem muita coisa de revisão, de fundamentos, etc., que eu já parecia estar um pouquinho mais de acordo ali, eu estava conseguindo acompanhar relativamente bem, porque são matérias que eu já tinha tido. Então, isso é uma parte bem importante. Por último, aí aqui são coisas que não caíram no meu pedido da AVU específico. Eu só tive esses 4 itens, né, pedidos pela AVU, na verdade. De resto, basicamente, você não precisa pagar uma taxa para se inscrever no mestrado também, apesar da maioria das faculdades cobrarem, mas da AVU eu não tive, então você só se inscreve no portal deles, totalmente gratuito, manda os seus documentos e eles te retornam por e-mail em um dado momento. Então, assim, é muito mais simples do que parece, gente. Então, quando eu falo que não precisa de uma assessoria, não precisa de ninguém por trás para conseguir fazer um mestrado dar certo, é sobre isso que eu estou falando. É um site de uma faculdade com seus requisitos, documentos super simples de você conseguir, manda e recebe o aceite ou não. Então, geralmente, muitas faculdades são desse jeito, e as únicas 2 complicações que eu acho que faz sentido citar aqui às vezes tem um exame padronizado, que eles chamam ou de GRE ou de GMAT, que são exames como se fossem aqueles ACTs americanos, né, que tem interpretação de texto e matemática, só que é para nível de pós-graduação. Então é meio que é uma régua que as faculdades utilizam para dizer se você pelo menos tem aí aquelas habilidades lógicas bem afiadas, né? Não são todas as faculdades que pedem, por exemplo, a Sciencespor não pedia, a AVU não pediu, várias universidades na Alemanha não pedem, mas muitas faculdades de economia e negócios eu sei que por aí geralmente pedem. Então, Espanha, Holanda,
Itália, enfim, em alguns desses países é mais comum eles pedirem o GMAT ou o GRE. E além disso, isso é um pouco mais comum, no caso da VU eles não têm, porque é um processo todo holístico, eles não estão muito interessados em pegar essa parte de recomendação de professores, mas muitas faculdades pedem carta de recomendação de professores. Professores ou supervisores, pessoas que trabalharam com você, basicamente explicando quem que você é, quais as suas principais qualidades, se tem alguma coisa que essas pessoas veem que você se desenvolveria muito bem durante esse mestrado. Então, é basicamente um modo da faculdade ver que você também é uma pessoa real e que tem outras pessoas que validam tudo que você está falando. No caso da VU, eles não pediram, na Áustria, eles geralmente não pedem carta de recomendação de professores, mas eu acho que uma saída óbvia é você pedir, por exemplo, para o professor que deu ali a orientação da sua tese de bacharelado, né, do seu TCC, ou um professor que você se deu muito bem, gostou muito da matéria e vocês realmente se deram bem, ou um supervisor do seu trabalho também, né, um gerente ou o diretor ali da empresa que você eventualmente trabalhou. Então, tudo isso eu acho que são fontes potenciais de recomendação que vão fazer sentido ali para esse application. Eu acho que esses dois tópicos adicionais são o que potencialmente seria pedido. Tem faculdades que podem eventualmente pedir mais alguma coisa. Às vezes até eles pedem comprovação financeira adiantada, né? Ou então eles vão pedir algum tipo de depósito, né? Uma taxa para você se inscrever no mestrado. Então tem tudo isso, né? No caso da VU, quando eu recebi o aceite, eu só tive que pagar uma taxa para reservar minha vaga. E aí eu recebi essa taxa depois, né? Uma taxa de 200 euros. E aí, finalmente, eu acho que uma coisa muito importante de abordar também é a questão de apoio financeiro e como que você tem que se preparar em relação a isso. A minha recomendação é de sempre vir o mais preparado possível, então, mesmo que isso signifique, se o seu sonho mesmo for estudar na Europa, fazer um mestrado no exterior, etc., ou Estados Unidos também, apesar de Estados Unidos estar bem mais complicado para estudante agora, eu acho que, assim, se precaver e se antecipar com relação a problemas nunca é demais. Porque você vai estar, basicamente, né, muito provavelmente, sozinho em um país diferente, que você talvez não fale a língua, e a pior coisa que pode te acontecer é você não ter dinheiro para resolver as situações. Então, mesmo que isso signifique que você vai ficar 1 ano, 2 anos trabalhando, guardando dinheiro para você poder financiar por conta essa sua empreitada, né, toda essa coisa de mestrado e tal, é melhor você andar esses passos para trás do que você chegar com uma baita de uma insegurança no país em que você resolveu se mudar. No meu caso, eu ainda trabalhava para uma empresa brasileira quando eu vim para cá, e aí eu resolvi, depois de mais ou menos 4 meses que eu estava aqui, sair da empresa para conseguir focar no meu primeiro ano de mestrado. Mas felizmente eu tinha me preparado financeiramente para isso, então eu estou aqui em um semestre que eu estou realmente só focado no mestrado, à medida que eu me planejei financeiramente para isso, para poder cobrir os meus gastos básicos, né, mensais, por conta, né? Porque, enfim, eu tinha trabalhado já era analista júnior no mercado financeiro. Então, felizmente, eu consegui, antes do mestrado em si, juntar bastante do meu salário para conseguir manter as minhas coisas aqui. Porque o processo de documentação, você se mudar, o próprio custo de vida aqui, ele é relativamente, eu diria até assim, significativamente mais alto, né? Então, você tem que levar em consideração todos esses custos, né? E basicamente minha recomendação do fundo do meu coração é se prepare para o inesperado. Então, às vezes você vai ter que pagar uma taxa a mais, que você vai ter que gastar R$ 300 só para fazer aquilo, para você emitir um documento do sei lá o quê, para renovar o seu visto e etc. Então, essas surpresas podem acontecer e é muito melhor você estar financeiramente preparado para isso. Se você tiver muito apressado, quiser realmente já aplicar agora, etc., a gente tem muitas opções de funding, né, de bolsas no Brasil, seja de empresas ou de organizações não governamentais. Se for realmente seu caso, você estiver numa situação de vulnerabilidade, faz sentido sim sempre aplicar para essas bolsas, porque tem fundações, tem gente muito legal no Brasil que está apoiando essas iniciativas de estudantes no exterior. Então fica a minha super recomendação, especialmente ali Fundação Estudar, a própria Brasa, que enfim, a Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior, que também tem um programa de bolsa super legal. Então tem várias fundações ali que cumprem esse papel, certo? E, bom, basicamente assim, só para a fim de curiosidade, o meu custo mensal aqui tem uma vida relativamente frugal, assim, né? Então, compro bastante coisa no mercado, de vez em quando saio, mas quando eu saio é só uma cerveja, nada demais assim. Pago academia, plano de saúde, celular, aluguel, etc. Gira em torno de 950 a 1.000 euros por mês. Então, mais ou menos metade disso é o que
ocupa a fração ali do aluguel, e o resto são todas essas coisas, né? Porque eu tenho que ter um seguro de saúde privado, tem todas essas coisinhas que a gente tem que se preocupar e pagar mensalmente também. E comparado com outras cidades, eu diria que assim, especialmente se você vai para França, especialmente Paris, Holanda, Bélgica, grandes cidades da Alemanha ou até Escandinávia, que é absurdamente mais caro, isso é um custo de vida que para o europeu médio é um custo de vida baixo. Especialmente porque aqui na Áustria o salário mínimo, né, não tem um salário mínimo específico, porque enfim, eles têm acordos de sindicato para cada setor, mas o salário médio ele gira ali em torno dos 2.000 euros líquidos, né? Então, você ter um custo de vida básico na base de 1.000 significa que se você vive uma vida relativamente simples, isso significa que metade da sua renda geralmente vai sobrar. Então, eu ainda não trabalho em euro, não procurei trabalho por aqui ainda, mas eu sei que no dado momento em que isso for uma coisa que eu estiver pensando e estiver no radar, os salários eles vão ser competitivos, são salários relativamente bons. E bom, esse vídeo a gente falou de bastante coisa, né? E eu queria dizer que se você gostou desse tipo de conteúdo, tem algum tipo de dúvida, fica mais que à vontade para deixar alguma coisa nos comentários. Eu quero depois fazer algum vídeo respondendo perguntas, mostrando algumas outras coisas daqui, falando um pouco mais sobre a vida em Viena. Mas, basicamente, esse canal aqui está sendo uma coisa bem interessante, porque está sendo um jeito de eu compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri e trocar ideia com muitas pessoas legais também que têm respondido, têm interagido, visto os vídeos, né? Parece que tem um potencial muito legal de sair uma rede de pessoas mesmo aqui, bem interessante, que está nesse processo de aplicar para mestrado, etc. E que, enfim, também tem essas mesmas angústias, que tem as mesmas dúvidas, lida com esses mesmos problemas que eu. E bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você deixar um like, comentar algum tipo de pergunta que você tenha para a gente poder interagir e também, enfim, poder gravar outros vídeos relacionados a essas dúvidas, todos esses temas sobre estudar no exterior. Eu convido você a seguir esse canal, acompanhar nas redes sociais também, ativar o sininho para também saber quando que você vai receber algum novo vídeo. Então a ideia é que toda semana tem algum vídeo aqui sobre a vida por aqui, mestrado, o próprio estudo da economia, e agradeço de coração para todo mundo que no próprio primeiro vídeo lá já comentou alguma coisa, interagiu, tirou alguma dúvida, super elogiou a iniciativa. Isso realmente assim super incentiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para cá. Me faz me sentir um pouco também menos sozinho, mais conectado com as pessoas do meu país, então acho que tudo isso agrega muito, e tô bem feliz com o que isso pode acabar virando. E no mais, pessoal, é isso. Foi um prazer tomar um café com vocês, mostrar um pouquinho desse dia a dia e falar um pouco de como foi o processo. E a gente vai se vendo por aí. Tchau!